Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar do segundo pilar da eternidade. No devocional passado, eu falei que o plano de salvação ele pode ser explicado com três pilares, três colunas que sustentam o caminho para a eternidade. O primeiro pilar, ou a primeira coluna, é a criação do mundo. O segundo pilar é a queda de Adão e Eva. E o terceiro, a expiação de Jesus Cristo. Sem um deles, nós não podemos voltar à presença de Deus. E eu testifiquei para vocês da veracidade da criação. Hoje, nós vamos falar sobre a queda de Adão e Eva, um elemento muito importante do plano de Deus. Antes, porém, vamos ouvir um pequeno hino e fazer uma breve oração. Pai Celestial, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de nos reunir a ponto de meditarmos sobre o Teu Evangelho, a Tua lei, a Tua palavra. Agora estamos estudando sobre os pilares da salvação. Falamos ontem sobre a criação do mundo e somos tão gratos pela beleza que nos cerca e pela oportunidade de vivermos neste planeta. Hoje falaremos sobre a queda de Adão e Eva. Nos abençoa com compreensão, nos ajuda a entender as Escrituras da forma como os profetas e santos do passado que as escreveram entendiam. E nos ajuda a ver como a queda de Adão e Eva se relacionam com a expiação de Teu Filho Jesus Cristo. É isso que rogamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A queda de Adão e Eva, meus amigos, está aqui em Gênesis. Gênesis 3, mas, assim como outros elementos do plano eterno de Deus, várias escrituras falam sobre este tema. Lá em Moisés, nós lemos também no Novo Testamento, nós lemos no livro de Mórmon bastante sobre a queda de Adão e Eva. Então, o que eu recomendo? Se você quiser aprender mais sobre a queda de Adão e Eva, vai lá no Guia de Estudo das Escrituras, que eu já ensinei para vocês, que é um guia maravilhoso para aprendermos os tópicos do Evangelho, né? Estudarmos Escrituras em tópicos, e vai no quê? E aí você vai ver queda de Adão e Eva, ó. Processo pelo qual a humanidade se tornou mortal nesta terra. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva tornaram-se mortais. Estou lendo aqui o guia. Isto é, sujeitos ao pecado e à morte. Adão tornou-se a primeira carne sobre a terra, significando que Adão e Eva foram as primeiras criaturas viventes a se tornarem mortais. Quando Adão e Eva caíram, todas as coisas na terra também caíram e tornaram-se mortais. As revelações modernas esclarecem que a queda é uma bênção e que Adão e Eva devem ser honrados como os primeiros pais da humanidade. Isso é interessante porque muitas pessoas de outras igrejas acham que Adão e Eva são culpados de um grande mal. Se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí estaríamos num paraíso. Tudo seria melhor, mas graças a Adão e Eva o mundo se tornou corrupto. Essa é uma distorção da verdade, porque, como ensina aqui também, a queda foi um passo necessário para o progresso do homem. Sabendo Deus que a queda aconteceria, ele preparou na vida pré-mortal um Salvador. Jesus Cristo veio no meridiano dos tempos para expiar a queda de Adão e também os pecados individuais do homem sob a condição de arrependimento. Então, se não houvesse queda, não seria necessária uma expiação. Agora, vamos analisar um pouco como isso se deu. Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, que era um lugar paradisíaco, maravilhoso, onde eles podiam comer frutas gostosas. Eu acho que tinha manga, que eu adoro manga, né? Tinha maçã, tinha banana, tinha coco, tinha muita coisa boa. Eles viviam, eles aprendiam. Adão e Eva não eram homens de Neandertal, tá bom? Eles sabiam a linguagem de Deus, eles falavam com Deus face a face. Adão deu nome a todos os animais, mas Adão e Eva,
Embora eles tivessem sido casados para toda a eternidade por Deus, Deus realizou o selamento deles e ordenou que eles crescessem e multiplicassem. Esse era o primeiro grande mandamento que eles haviam recebido. E diz as Escrituras que eles estavam nus e que não rolava. Não rolava porque Adão e Eva não eram mortais. Os profetas dos últimos dias nos ensinaram que não havia sangue correndo nas veias de Adão e Eva. E nós aprendemos pelas Escrituras, lá em Levítico, por exemplo, diz que a vida está no sangue, mortalidade está no sangue. Sem esse sangue não era possível gerar vida. Nós sabemos que para ter o nascimento precisa ter 3 elementos, né? Que são também elementos simbólicos: sangue, água e espírito. E embora houvesse água e espírito, não tinha sangue. Agora, o segundo mandamento que Deus deu no Jardim do Éden foi: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aquela árvore específica, ela fazia com que você se tornasse mortal. Havia uma árvore em oposição, ensina lá no livro de Mormon, segundo Nef 2. A oposição à árvore do bem e do mal era a árvore do conhecimento, a árvore da vida eterna. Eu falei árvore do conhecimento, mas na verdade é a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore do conhecimento, nós chamamos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essas duas árvores estavam em oposição. Quando Adão e Eva estendiam a mão e comiam da árvore da vida, mantinham-se na condição eterna que se encontravam. E todas as coisas no Jardim do Éden se encontravam nessa condição perfeita e imaculada. Se eles estendessem a mão e comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ia haver uma mudança na sua biologia, na sua estrutura, de modo que sangue ia passar a correr em suas veias, eles iam decair, iam fazer com que todas as coisas decaíssem também. E ele teria que ser expulso do Jardim do Éden. Naquele dia, conforme as palavras de Deus, ele morreria. Morreria espiritualmente, porque não teria acesso à presença de Deus de modo facilitado, não ia ver mais Deus face a face. Então, veio Lúcifer, né, a serpente. A serpente é um símbolo. Deus não permitiu que Satanás virasse uma cobrinha e falasse, não é isso não, tá bom? Nem Satanás se apossou do corpo da serpente. Isso é um simbolismo. Ele foi até Adão e Eva e tentou. Eva, ela cedeu à tentação, comeu do fruto, mas ela não foi totalmente enganada. Eva reconheceu, e ela foi a primeira a reconhecer, que se ela não comesse desse fruto, aquela condição ia ser perpétua. Ela nunca teria filhos, porque não havia sangue, não havia meios dela ter filhos. Então ela reconheceu que se ela comesse do fruto, ela se tornaria mortal e ela poderia cumprir o plano de Deus. O plano de Deus para a vida dela é que ela se tornasse mãe e que ela pudesse trazer os espíritos pré-mortais de Deus a essa terra. Inclusive, no futuro, o Senhor da glória, Jesus Cristo, nasceria. E Jesus redimiria os efeitos da queda. Claro que ela não entendeu tudo isso de uma vez, mas ela entendeu o suficiente para comer do fruto. E Satanás disse, ó, vai lá e oferece para o teu marido também. Ofereceu. Adão queria obedecer a Deus em todas as coisas e tinha sido obediente, mas ele percebeu que Eva seria expulsa se ele não comesse. E ele tinha recebido o mandamento de permanecer com ela, porque esse é o primeiro mandamento, o casamento. Tem que se apegar à sua mulher e ser uma só carne. Pois é, ele comeu do fruto. Deus então os expulsou, para resumir a história, e eles foram para o mundo solitário e triste, onde estavam apartados da presença de Deus. Deus não os deixou sozinhos, porém, enviou mensageiros, enviou instruções, enviou escrituras. Um dos primeiros mandamentos que Adão e Eva receberam era de oferecer sacrifícios e holocaustos. E, inclusive, Deus fez túnicas de pele para que eles se cobrissem e não sentissem o frio, né? Porque no Jardim do Éden não sentiam frio. Mas agora eles iam passar por muitos desafios na mortalidade. E nesse lugar solitário e triste, eles procuraram obedecer os mandamentos de Deus e realizaram sacrifício como tinham aprendido no Jardim do Éden que deveriam fazer. Esses sacrifícios simbolizavam
Jesus Cristo, porque depois de muitos dias realizando esse ritual, um anjo de Deus apareceu a Adão e disse: por que oferece sacrifícios? E eu vou ler essa escritura para a gente poder terminar essa parte. Se encontra na Pérola de Grande Valor, lá em Moisés. Moisés, como eu expliquei para vocês, é um livro que foi traduzido, né, foi revelado ao profeta Joseph Smith. E aqui em Moisés 5, versículo 6. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: por que oferece sacrifício ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me ordenou. Está vendo a característica de Adão, como ele era obediente à voz de Deus? Eu fico muito triste quando as pessoas acusam Adão e Eva como grandes pecadores. Não, eles transgrediram uma lei para que nós pudéssemos viver. Então não foi um pecado a queda de Adão e Eva, foi um passo necessário, tá bom? Eventualmente, mesmo que Satanás não estivesse lá para tentá-los, eventualmente eles iam perceber que esse passo era importante, porque havia 2 mandamentos em conflito: crescer e multiplicar e não comer do fruto da árvore, né? E aí eles comeram. Quando eles comeram, o Senhor expulsou eles, porque eles não podiam estender a mão e comer da árvore da vida, porque não teriam tempo para o arrependimento, para a melhora, para o aperfeiçoamento, se imediatamente comessem da árvore da vida. Então eles foram apartados para que tivessem um tempo para se arrepender, para melhorar, para se aperfeiçoar e voltar à presença de Deus, comendo o fruto da árvore da vida eterna. Mas dessa vez, santificados, né? Para poder permanecer lá. Então ele não sabia tudo isso. Aí o anjo explicou para ele no versículo 7. Isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Então aquele sacrifício simbolizava o grande e último sacrifício que seria feito por Jesus Cristo. Esse último pilar da eternidade que eu vou falar amanhã. Então Adão e Eva, eles se prepararam para poder receber todas as coisas, serem redimidos. E de fato Deus depois vai redimir eles da queda. Deus vai ensinar através de mensageiros angelicais sobre fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados. Adão vai ser batizado e também Eva. O dom do Espírito Santo e o mesmo evangelho que nós temos hoje, Adão, ele vai viver e vai se tornar um profeta de Deus, né? E é muito interessante estudar aqui Moisés e ver como ele foi redimido da queda e como foi aperfeiçoado por meio de Jesus. Ele conheceu o seu Salvador. Paulo, ele entende isso que eu estou ensinando para vocês. É por isso que ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E ele relaciona Cristo com Jesus. Ele ensina, por exemplo, que como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então a queda, ela é essencial para que a expiação e a redenção aconteçam. Sem a queda não existiríamos, porque não haveria mortalidade. Logo depois de ter sido expulso, Adão e Eva puderam se tornar pais, o que não aconteceria se permanecessem no Jardim do Éden. Então, é basicamente essa a doutrina. Tem muitas outras coisas importantes para falar sobre isso e muitas escrituras ensinam. Mas o que eu queria que vocês ficassem na mente é algo que o profeta Leí ensinou em 2 Nef 2, quando ele está para morrer, e ele dá as últimas instruções para os seus filhos. Ele diz assim, em 2 Nef 2, versículo 22. Se Adão não houvesse transgredido, ou seja, comido do fruto da árvore, não teria caído, mas permanecido no Jardim do Éden. Todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado que estavam depois de haverem sido criadas e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto, não teriam permanecido num estado de inocência. Teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. E olha o centro aqui da doutrina que eu queria que vocês lembrassem. Adão caiu para que os homens existissem. Se ele não tivesse transgredido, comido do fruto, nós não existiríamos. Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria.
não seria possível a alegria se não houvesse a queda. A redenção nos vem pelo Santo Messias, porque ele redime os efeitos da queda. Quais são esses efeitos? A morte física, que todos nós vamos passar, que é a sepultura. A morte espiritual, que é o afastamento de Deus pelo pecado. O a parte ou a distância que temos do trono divino. Mas por causa de Jesus Cristo, todos seremos colocados diante de Deus para um julgamento justo, todos teremos um corpo imortalizado e todos podemos ser perdoados de nossos pecados. Então, vamos falar da expiação no devocional de amanhã. Obrigado por assistirem. Deixa aí seus comentários que eu quero ler. Tchau, tchau.